Oi, gente. Eu sou a Mel, esse é o canal Nossa Família Crude e hoje eu tô trazendo pro canal um vídeo diferente de todos os outros que eu já postei aqui. A gente tá sem gravar novos vídeos atualmente. Os vídeos que foram postados já estavam programados, porque não temos nem condições, eu não tenho condições de continuar uma vida, seguir uma vida normal nesse momento em que o Rio Grande do Sul, o meu estado, está sendo acometido por uma grande catástrofe ambiental inimaginável. Dentro disso que está acontecendo, que a gente não sabe ainda as proporções, a gente não sabe aonde vai terminar, a gente não sabe qual vai ser o número total de mortos no final, e a gente não sabe por quanto tempo ainda vai se arrastar, porque ainda tem previsão de mais chuva. Que o Senhor mude essa previsão e que não venha mais chuva. Porém, eu fui despertada a falar sobre uma coisa para vocês que nos acompanham aqui, que gostam do nosso trabalho e para todos mais que esse vídeo alcançar. Eu sei que a gente não tem um grande alcance, mas eu fui despertada a falar de Deus, a falar de Jesus, a falar sobre o que eu creio. Uma catástrofe desse tamanho nos leva à reflexão, nos leva a buscar mais a Deus. E eu fiz isso. E não é novidade para quem conhece a palavra que nos tempos do fim, ou próximo dos tempos do fim, vão acontecer diversas catástrofes e muitas outras coisas. O amor de muitos esfriará. E é isso que nós estamos vivendo. Eu não sei dizer se é exatamente o tempo do fim, se é o início das dores, como a palavra diz, mas eu creio que tudo isso tem sim a ver com a proximidade da volta de Jesus. Seja a proximidade no nosso tempo atual ou proximidade no tempo de Deus, que é diferente do nosso. Mas eu acredito que sim, esses acontecimentos, essas tragédias que acontecem ao redor do mundo, são sinais da volta de Jesus. Ele prometeu e ele vai voltar. E eu creio nisso. O mundo em que a gente vive, a época em que a gente vive, é uma época de muita diversão, de muita distração, de muitos subterfúgios que querem nos arrancar da verdade. A verdade, o imutável, o que nunca passa, o que nunca muda, é Deus, é o Senhor Jesus. As coisas que nós temos aqui são passageiras. Tudo pode ser levado num piscar de olhos, inclusive a nossa vida. Essa é a nossa realidade. Quando uma catástrofe dessas acontece, essa é a reflexão que me vem. Ela me chama para a realidade de que tudo que eu tenho aqui em minha volta, as coisas que eu tenho, os bens, as coisas que eu gosto, tudo isso são coisas passageiras. E eu creio na vida eterna, eu creio que o Senhor Jesus morreu na cruz para dar a vida eterna para todos os que nele creem, e que a vida eterna é a vida mais importante, não é essa. Apesar de que aqui, enquanto ele não vem, nós vamos vivendo, mas a gente não deve viver de qualquer jeito. A gente deve viver para ele, entregar para ele o nosso coração e toda a nossa vida. Então era isso que eu queria trazer, essa reflexão, para deixarmos de lado os subterfúgios, que são muitos na nossa época. Muitos que querem ofuscar a verdade, porque isso que nós estamos vivendo aqui, quem crê sabe que não é só uma coisa aqui desse mundo. Existe uma luta espiritual grande para nos arrancar do Senhor. E eu quero dizer para vocês que creem e para vocês que têm o coração passível de crer,
que nada pode nos arrancar das mãos dele, nada pode nos separar dele, nem mesmo a morte, porque depois da morte, ele está. Nesse momento era isso que eu queria falar para vocês. Obrigada a quem assistiu. Eu pretendo trazer mais mensagens como essa para o canal, porque eu creio nisso e isso é uma joia que foi colocada no meu coração por Deus. A fé é uma joia que foi colocada no meu coração por Deus. Não é uma coisa minha. Se fosse eu, por mim mesma, eu não creria. Porque eu sou uma pecadora, eu sou questionadora, eu tenho várias questões na minha mente, mas Ele sempre me mantém nele, independente de qualquer coisa que aconteça. Eu tenho certeza que a fé que eu tenho vem dele, porque eu sozinha não creria. Obrigada a quem me acompanhou.